Bem-vindos todos ao WW Especial. Pessoal, vamos pegar um assunto que no Brasil é sempre problema, a regra do jogo. É famoso aqui como muda, né? Muda a regra do jogo e quase tudo aqui, e aí a gente fica com aquela dificuldade de se atualizar e saber se a mudança da regra do jogo afeta o resultado do jogo. E dessa vez o jogo é eleição. Nós temos uma série de alterações aí na legislação eleitoral, particularmente aquelas que se referem à campanha. E a gente vai tentar examinar, não sei se a gente consegue chegar a uma conclusão definitiva, mas de qualquer maneira, achamos super importante num ano como esse tratar desse assunto, as regras do jogo eleitoral. Três, como sempre, são os participantes da nossa roda. Começo a apresentação deles e meus agradecimentos pela Marilda Silveira. Ela é advogada, professora de Direito Administrativo Eleitoral do IDP. Ela é diretora do IBRAD, é o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil e também pesquisadora líder do Observatório Eleitoral. Marilda, muito obrigado por encontrar tempo para o programa. Muito obrigado. Obrigada a você. Aqui no estúdio, na Avenida Paulista, conosco está Jamil Assis. Já vou dizendo meu muito obrigado a você. Jamil viajou para chegar até aqui. Ele é diretor de Relações Institucionais do Instituto Civis, é uma organização dedicada à promoção de valores democráticos. Há 10 anos atua em projetos de diálogo entre lideranças de diferentes setores. É o responsável pela coordenação de pesquisas e pela articulação institucional do Instituto. Mais uma vez, obrigado, Jamil. Obrigado. E meu muito obrigado a você também, Bruno Bione. Bruno Bione é advogado, professor da SPM do IDP, diretor fundador do Data Privacy Brasil, é membro do Comitê de Estudos sobre Integridade Digital e Transparência nas Plataformas de Internet do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O Bruno também integra o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, é o CNPD. Marilda, esse carnaval praticamente tornou esse programa da maior atualidade, né? Com a pergunta imediata: em que medida uma escola de samba exerceu a sua liberdade de expressão ou fez um ato que a legislação considera que viola as regras? Porque é disso que nós vamos tratar aqui, liberdade de expressão e o que se pode dizer ou não em campanha. As palavras é sua, Marilda. Bom, esse talvez seja o grande debate da semana, das eleições, é o debate que inicia esse processo eleitoral, né? Isso tem causado enorme divergência. Eu não tenho a pretensão de dar aqui a resposta correta, vou começar pela resposta que o TSE deu. O TSE entendeu que privar a escola de samba de realizar o seu desfile seria fazer censura prévia, então que seria preciso ver depois que a escola desfilou o que de fato aconteceu. E eu tento sempre comparar, William, o que a escola fez com o que todo mundo faz ao longo do processo eleitoral e da sua vida. E me parece que ela fez o que ela está destinada a fazer, que é homenagear alguém. Se é um presidente da República ou não, se é um candidato às eleições ou não, a mensagem embutida no desfile é menos importante do que a forma com que isso foi realizado. Então, o que a gente quer das eleições? Acho que essa é a pergunta, né? A gente quer dar para todos a mesma oportunidade. E a gente teve desfile de escola de samba em diversos lugares do Brasil e com diversas escolas de samba que poderiam também homenagear outras personalidades públicas, privadas, candidatos ou não. Se isso não aconteceu, aí é uma escolha da escola e os candidatos que têm ou não que melhorar, né, para serem homenageados. Mas a gente vai precisar, então, a partir de se eventualmente isso for judicializado, avaliar como isso foi financiado, o que aconteceu a partir daquele momento com aquele conteúdo, mas com o que está disponível na mesa hoje e com o processo que foi ajuizado, não me parece haver problema nenhum. Acho que a escola desfilou e passou sua mensagem utilizando a imagem do presidente, poderia ser de outra pessoa e isso é legítimo. Jamil, essa questão, como a própria Marilda disse, já é complicada, mas é fácil perto do que vem aí. O TSE vai lidar com as plataformas digitais na campanha eleitoral. Está conseguindo? Primeiramente, obrigado pelo convite novamente. Boa tarde a todos. As regras têm mudado muito e isso foi uma coisa que os legisladores deixaram claro, né, na Lei Geral das Eleições, em 97, que era essa necessidade de atualização das resoluções conforme os avanços tecnológicos. Então, muitas vezes a gente acha, poxa, que processo estranho, a gente está sempre mudando a regra do jogo, mas isso foi previsto lá pelo legislador, não é um problema necessariamente no nosso processo de atualização ou do TSE em si.
Naturalmente, com as mudanças rápidas de tecnologia, nos últimos anos, essas alterações têm sido mais substanciais. A gente teve, por exemplo, na eleição de 24, que é uma eleição municipal, um pouco menos contestada, digamos, nacionalmente, o debate público, questões de mudança da responsabilidade civil das plataformas, algo que, no caso, elas serem responsáveis pelo conteúdo que está postado nelas, independente de ordem judicial ou não. Então, se elas estão recebendo isso um crime... em relação ao processo eleitoral. Isso, durante o processo porque eleitoral. Isso é um julgamento famoso do Marco Civil da Internet, artigo 19. Exatamente, que finalizou no passado, deixando algumas previsões para aquilo que deve ainda manter esse regime de que as plataformas só serão responsabilizadas caso uma ordem judicial traga que aquilo é um crime e deve ser removido. Essa hipótese só ficou restringida agora a casos de crimes contra a honra. Só que no período eleitoral... do STF, tá? Exatamente. Só que isso no período eleitoral é alterado, né? Justamente pela resolução eleitoral do ano de 24, que nesse ano não houve possibilidade na consulta pública que foi aberta de se sugerir alterações, né, no artigo 9º dessa nova resolução eleitoral, que diz que as plataformas são responsáveis por conteúdos, pela não indisponibilização imediata de conteúdos em uma série de hipóteses que vão muito além do que hoje está no Marco Civil da Internet. Eu vou entrar nesse detalhe porque imediatamente eu imagino que na cabeça de quem está nos acompanhando vem a seguinte pergunta. Espera aí, quer dizer que se um candidato não gosta do que o outro publicou, ele consegue remover o conteúdo? Eu vou chegar nisso, queria colocar primeiro o Bruno na conversa com essa mesma avaliação inicial, Bruno. A gente, referência já, a Marilda já fez, o Jamil também, ao avanço tecnológico, um dos mais relevantes neste momento da inteligência artificial, que é só o último desafio que o TSE está enfrentando, se a gente pensar que lá atrás, quando tudo isso foi discutido, não existia nem rede social, não existia nada como as plataformas que a gente tem hoje aí à disposição. Está conseguindo acompanhar essas alterações? Perfeito, Vac. Acho que tem alguns pontos para a gente poder até informar esse educativo para o telespectador. Esse ciclo de atualizações das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, creio eu que é muito bem-vindo, porque isso faz com que essas regras não fiquem desatualizadas. Então, se a gente pega, por exemplo, uma das resoluções das várias do TSE, que é essa específica que a gente está falando da propaganda eleitoral, ela mudou muito nos últimos 8 anos. Ela era analógica, hoje é uma resolução muito digital, como o próprio Jamil colocou, tem artigos específicos distribuindo as responsabilidades do jogo, inclusive para os provedores de aplicações. Então, fazendo um paralelo aqui com um grande caso que foi do Carnaval, se uma escola de samba tem um alcance, uma audiência, e ela pode ter um impacto eleitoral, e houve essa discussão, como que a gente também não vai ter essa mesma discussão relacionada às plataformas, que são as avenidas das informações do consumo pelo qual a gente vai, inclusive, decidir se a gente vai votar em candidato A, B, ou C ou D. Hoje, a grande discussão que está posta, a gente pôde notar isso nas audiências públicas do TSE, é que há 2 anos atrás, em 2024, o TSE atualizou as resoluções para prever isso que o Jamil falou dos provedores de aplicações. Só que isso era quase como se fosse um nascedouro dos sistemas de inteligência artificial. Eles não estavam tão sofisticados assim. Então, por exemplo, um dos pleitos de vários participantes das audiências públicas é que hoje você precisaria ter um ajuste na resolução do Tribunal Superior Eleitoral para prever obrigações não apenas para provedores de aplicações, mas para fornecedores de sistemas de inteligência artificial. E a gente não está sendo especulativo aqui. Por exemplo, a organização que eu dirijo, que é a Data Privacy Brasil, junto com a LAF e a Lab, monitorou casos nas eleições de 2 anos atrás do uso de inteligência artificial. E a gente viu casos muito emblemáticos, como violência de gênero em cima de candidatas ou candidatos, então as deep nudes nesse sentido. Então, qual que é a responsabilidade das plataformas de prever que esses riscos eles aconteçam? E é esse o debate hoje posto especificamente na atualização dessa resolução sobre propaganda eleitoral. Marilda, você tem uma enorme experiência prática junto de partidos políticos que enfrentam os processos, enfrentam essa situação. O que está sendo desenhado para nós em função desse avanço tecnológico na sua avaliação? Está sendo desenhado, que acho que uma grande mudança, e isso que o Bruno falou é muito importante, que é a gente se perceber, e a Justiça Eleitoral, de que as obrigações não podem ser só dos candidatos, dos partidos e dos eleitores, inclusive, que ao longo dos anos também eram sancionados por exemplo, pregar um adesivo no seu próprio carro.
mas que as obrigações também têm que chegar às plataformas, às empresas que ganham dinheiro com isso, né? E o que a Justiça Eleitoral vem fazendo nos últimos ciclos eleitorais, especialmente desde 2020, mas mais fortemente em 2022 e em 2024, e esse ano a gente espera haver um fortalecimento dessa regra, é impor às plataformas novo regramento, obrigações durante o processo eleitoral. Quais obrigações, né? Uma obrigação mínima, e é essa que já vem das eleições passadas, mas que a gente espera ver mais fortalecida com especificidades agora, que é apresentar os critérios que elas utilizam para poder impulsionar conteúdo, para fazer curadoria de conteúdo, para suprimir conteúdo, para impor aos eleitores as regras de cobrança para impulsionamento. E nas eleições passadas, essa regra só atingia aqueles provedores, aquelas empresas que decidiam se colocar na eleição cobrando para fazer esse impulsionamento. O que a gente defende, e aí o tribunal vai decidir até o final do mês, é que essas regras também se apliquem àquelas empresas que não vão vender impulsionamento de conteúdo, porque afinal de contas, quem participa do processo eleitoral são todas as plataformas. E hoje, como o Bruno disse, também aquelas empresas que produzem ou disponibilizam ferramentas de inteligência artificial. Todas elas vão ser sujeitas a obrigações agora, porque afinal de contas, a gente forma o que a gente pensa da vida a partir da exposição de conteúdo, de discussão daquilo que chega pra gente no nosso celular. Mas aí tem uma pergunta, acho básica, realmente. É possível isso? Eu sei que vocês acompanharam, por exemplo, as eleições de 2024 e concluíram que a partir de agora, por exemplo, a obrigação de dizer alô, alô, eleitor, isto aqui que você vai ver foi feito com inteligência artificial, é tecnicamente possível fazer o que a Marida disse? Aparentemente sim, a dificuldade, e Bruno, por favor, tecnicamente pode explicitar mais detalhes, talvez a dificuldade seja que muito do uso da IA hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, né, é feito de maneira muito diversa, não somente para buscar enganar ou buscar induzir ao erro, que eu acho que aí necessariamente a gente tem que ter algum tipo de ação mesmo e procurar monitorar, mas muito do uso de IA é feita para gerar pilhéria, brincadeiras, né, ou até mesmo geração de conteúdo informativo, né? Muitas vezes a gente sabe cada vez mais, né, saiu um dado recente, acho que perto de 80%, 90% dos brasileiros utilizaram alguma ferramenta de IA durante esse último ano, o que traz algum alerta de que muita coisa que a gente está consumindo está vindo mediada por uma ferramenta de geração de conteúdo de inteligência artificial. Então, talvez tecnicamente seja possível, só temos que entender se isso é desejável. William, só uma observação, né? Nós do Instituto Civis, a gente está monitorando os valores democráticos já há 15 anos, né? E tivemos um alerta de alguns eleitoralistas, eu agradeço a professora Marilda, me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui, né? A Lei Geral das Eleições de 97, ela tinha uma previsão, só para ilustrar a preocupação nossa com essas últimas resoluções eleitorais, de que não era permitido propaganda política eleitoral em locais públicos, né, ou em lugares que são de uso comum, e que nos usos particulares não se tinha restrição originalmente nessa legislação, e com o tempo essa lógica de que só não é proibido, o que não está na lei é permitido. A lei só proíbe aquilo que efetivamente vai ser proibido. É uma lógica comum do direito brasileiro, acredito, o mundo afora, isso é o mais comum, só é proibido o que está na lei. O que não está lá é permitido. Acontece que, curiosamente, um artigo dessa lei hoje expressa que não é permitido propaganda política eleitoral em espaços públicos e privados, exceto em 2 pequenos casos, que são as bandeiras, os adesivos, até meio metro quadrado, uma restrição muito grande. Isso é para exemplificar, é claro que é uma lógica perigosa que a gente pode recair ao tentar restringir mau uso de ferramentas de comunicação, que é de tentar controlar demais os espaços onde a gente faz o debate político, que muitas vezes, você sabe muito bem, William, da experiência, quem trabalha com partidos, ele às vezes ele é feio, às vezes ele é desrespeitoso. É claro que quando ele é criminoso, a gente já tem previsão em lei e uma série de coisas, e que bom que a gente está atualizando elas para o ambiente digital. Agora, se a gente criar novas restrições cada vez mais específicas para o debate público, o que a gente viu... Você está chamando a gente para um eixo político de discussão de alta, digamos, é muito sensitivo e ao mesmo tempo vital, que é onde para a liberdade de expressão e onde é possível alegar a liberdade de expressão para conteúdos que eventualmente alguém considere ilegal ou ofensivo. Eu não sei se você quer entrar nesse ponto, Marilda, se não passo a palavra para o Bruno.
Eu até quero tratar desse assunto, mas eu não vou atravessar o Bruno, não, porque eu falo mais fome da cobra. Fica à vontade, Marilda. Acho que tem 3 pontos, William, que são importantes serem destacados. O primeiro é que hoje, tal como está a resolução do TSE, ela não é uma resolução, na minha opinião, proibitiva de uso de tecnologias, inclusive de inteligência artificial, pelo menos na sua grande maioria. Inclusive, um dos artigos fala, você pode utilizar a inteligência artificial, inclusive sem dar transparência que você utilizou a inteligência artificial, para, por exemplo, dar aquele toque no Photoshop que você fazia de forma manual e agora você pode fazer de forma automatizada, etc, etc. Quando você cria conteúdos sintéticos, que aí não é a pessoa, né? Realmente você está emulando ali, a inteligência artificial está criando praticamente tudo, que é o que a gente chama de conteúdo sintético, aí as campanhas têm que ter esse dever de transparência, marca d'água, entre outras coisas que o eleitor consegue distinguir. Dá um exemplo prático, Bruno, para quem nos acompanha. O que é esse? Por exemplo, imaginar a criação de um filminho do adversário ou do filminho do próprio candidato e que é tudo criação de computador. Então, aí do próprio candidato, né, isso é permitido, ele não está, por exemplo, numa determinada localidade, mas ele cria algo como se ele estivesse para falar que uma parte do programa político partidário dele vai criar uma política pública, alguma coisa do tipo assim. Ele não estava lá, isso vale, mas é o conteúdo sintético gerado por inteligência artificial. Então, ele você tem que dizer para o eleitor, eu não estava lá, quem me pôs lá foi a inteligência artificial. Você tem que falar, é conteúdo criado por inteligência artificial. Mas prossiga, então isso é permitido, etc. Agora, existem algumas proibições, mas elas são pontuais. Por exemplo, esse caso que você acabou de mencionar. Se eu utilizo inteligência artificial para criar um conteúdo falso, desinformativo, sobre o meu adversário político, como já aconteceu nos casos de 2 anos atrás. Então isso vai ser considerado, inclusive, um ilícito eleitoral. Agora, como a professora Marilda colocou, não é só obrigação das campanhas, das federações, dos partidos políticos. Qual é o papel também dessas plataformas, desses provedores, em prevenir que esses riscos aconteçam, que esses danos aconteçam? Então, por exemplo, a resolução prevê uma ferramenta chamada avaliação de impacto. Para fazer aqui uma analogia e ser mais didático. No ambiental não existe o relatório de impacto ambiental. Você vai fazer um empreendimento ambiental, você tem que relatar a licença, por exemplo, e mitigar os riscos para que aquela barragem não vaze, porque se vazar você não consegue voltar ao estado anterior, como a gente diz no direito. Esse dano é irreversível. E a lógica é mais ou menos no sistema eleitoral. Porque se acontece um ilícito eleitoral, é difícil você ter a reversibilidade daquilo. Então as plataformas teriam que apresentar essas avaliações, esses relatórios, e a gente poder ter transparência e entender como que elas estão implementando essas medidas. Então, se ela está não recomendando um determinado conteúdo, se ela está derrubando um determinado conteúdo, e eu dou mais um exemplo concreto. Recentemente a gente teve o caso do Grok, aquela inteligência artificial do X, que foi utilizado para, sobretudo, campanhas de deep nudes, né? E a gente viu isso, inclusive, impactando possíveis candidatos ou candidatas. O que fez a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o Ministério Público Federal? Olha, isso não pode acontecer. Você tem que descontinuar essa funcionalidade, essa criação dessa imagem. Porque ou seja, a própria ferramenta não poder ser usada. E aí o que eles determinaram? Apresente essa avaliação de impacto para eu entender as medidas que você está tomando e as contas que você está derrubando para que isso não volte a acontecer. Então, é mais ou menos essa mesma lógica que se espere que essa linguagem da resolução do TSE possa ser mais forte nesse sentido. Então, fazendo o papel do advogado do diabo, Marilda, porque, olha só, quando a gente teve a discussão sobre fake news, ela, um bom tempo, girou em torno do que é fake news. E se a gente pegar, inclusive, integrantes do Supremo que se debruçaram sobre isso, até hoje tem uma dificuldade grande de estabelecer onde é que está um ou outro. Agora não é apenas isso, agora é o uso de ferramentas extraordinariamente sofisticadas, numa velocidade espantosa, velocidade da luz, a velocidade dessa transmissão é a velocidade da luz, que nos vai colocar diante de situações nas quais uma decisão judicial, isto pode, isto não pode, tem que ser tomada quando já está acontecendo alguma coisa em cima. É possível esse cenário? O que você tem dito para os partidos políticos?
Bom, não quer, a pergunta acho que não é se é possível, porque está acontecendo. Isso é mais ou menos quando o trem a vapor começou a funcionar, o rei mandou alguém para ir lá olhar e ele falou, não, isso não tem a menor condição. Não é que é possível, isso já aconteceu, né? Esse trem já partiu. A questão é como lidar com isso. E acho que aqui a gente precisa separar um pouco as coisas, sabe, William? E é legítimo que a pergunta parta sempre da liberdade de expressão. Mas vamos aqui definir um pressuposto. Qual é o nosso pressuposto? Não existe nada neutro. Se a lei não regula, quem está regulando são as plataformas. Esse é o nosso pressuposto. Qual é a consequência desse pressuposto? A gente tem que dividir pelo menos 3 situações diferentes. A primeira, o que nós estamos regulando, que nós vamos considerar que está nesse ambiente do verdade e mentira, que é garantir que o eleitor tenha condições de decidir pelo menos sabendo o que é real. Que a gente não consegue tomar decisão sem pelo menos tomar contato com aquilo que a gente considera que é realidade. Nesse universo aqui é que está a novidade da inteligência artificial, que cria uma condição que dificulta o ser humano falar se algo é verdade ou é mentira e avança um pouco naquela discussão de fake news. O segundo universo é esse universo do que é verdade mesmo e que a gente mesmo assim regula no processo eleitoral. Por quê? Porque existem outros elementos que interferem na vontade do eleitor, como por exemplo o dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eu consigo fazer com que uma verdade atinja um maior número de pessoas do que outra. Então, vou te dar um exemplo. Se eu, Marilda, impulsionar um conteúdo, por exemplo, numa plataforma dessas aí, para não usar um nome, usando R$100, e você, William, impulsionar usando R$100 um conteúdo oposto ao meu, ele alcança o mesmo número de pessoas? E se alcança, quem são essas pessoas? Porque há pessoas que têm maior poder de interferir no processo eleitoral do que outras. Isso, portanto, também precisa ser regulado, porque isso é um poder. E a terceira coisa, além da verdade mentira e da verdade, que também pode impactar de outras formas, é o ambiente em que isso acontece. É o meio do jogo, que são as plataformas. As plataformas não são ambiente neutro, não são a rua. A única coisa que tem de orgânico quando um conteúdo circula não pago é o nome. Orgânico é essa mesa, é esse caneco aqui. Se eu pegar esse caneco e chamar ele de orgânico, ou mudar o nome para ele, chamar ele de mesa, ele não passa a ser mesa. Então, a plataforma digital, quando recebe o meu conteúdo e fala, vou entregar para o William, para o José, para a Maria, para a Marilda, ela tomou uma decisão. E essa decisão interfere na vontade do eleitor. Quando a Justiça Eleitoral diz, a partir de agora, nós vamos regular esses 3 ambientes ou as minhas regras, as regras do Brasil, que não são da Justiça Eleitoral, se aplicam a esses 3 ambientes, ela não está limitando a liberdade de expressão. Pelo contrário, ela está tentando fazer com que a minha liberdade de expressão valha o mesmo que a sua liberdade de expressão. Para que o dono dessa bola, dessa mesa aqui, não consiga fazer com que o meu conteúdo chegue a milhares de pessoas e o seu chegue a 3 pessoas, que não impactam em nada no processo eleitoral. Isso se agrava com a inteligência artificial. Nós não temos uma solução definitiva para isso, nem nós no Brasil, nem ninguém no mundo, mas a gente está bem avançado. A Justiça Eleitoral brasileira é sempre elogiada no cenário internacional. O que eu tenho dito para responder a sua pergunta objetivamente, William, é cuidado, porque esta fatura é cara, ela custa o mandato. E não interfere tanto assim, muitas vezes, naquele sentido que você quer. Porque às vezes a gente atira no Chico e atinge o Francisco. Sobretudo aquele candidato que acha que controla muito a narrativa. Muitas vezes ele não controla e ele descumpre a legislação para buscar um resultado. E depois de algum tempo acaba perdendo o mandato por conta disso. De fato, solução definitiva não tem. É excelente que você transitou entre dois âmbitos aí. Você transitou entre o âmbito conceitual, quase doutrinário, eu diria, do bem fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão, mas bem esse que não existe se ele não for protegido, não é censurado. Essa é uma questão conceitual filosófica que você está levantando. A outra é quem é que escreve, controla e emprega o algoritmo. Como você disse que as plataformas não são uma rua neutra,
onde ela é neutra a rua, eu trafego ou não lá se eu quiser. Não. Ela diz se é uma rua de mão única, se é uma rua de 2 mãos, se é uma rua que tem 4 pistas, se ela tem cruzamento ou não tem cruzamento. Isso chama-se algoritmo. É possível regular o algoritmo, Jamil? Para não interromper o seu raciocínio, eu vou para o intervalo e retomo o programa daqui um instante. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já. WA Especial está de volta do intervalo. Jamil, prometendo e retomando o programa com a sua participação, a pergunta que ficou no ar no final do último segmento é a seguinte: todo mundo sabe que algoritmos impulsionam nessa ou naquela direção. É possível controlar algoritmo? Tem uma imagem que pode ajudar a gente a pensar sobre isso, que é justamente tirando do imaginário a ideia de que plataformas são ambientes como uma praça pública, né? Eles são ambientes em que possuem regras particulares, possuem normas próprias, que inclusive, por mais que estejam em letras pequenas e nos termos de uso, estão oferecidas a todos que escolhem entrar nessas plataformas. E querem ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, visibilidade, até candidaturas, por exemplo, pequenas, que talvez não vão ter uma verba fantástica para utilizar em outros ambientes de comunicação, né? Ambiente próprio físico, ambiente da televisão, pouco tempo de campanha, pequenas candidaturas, aquele pessoal que veio do interior muitas vezes, especialmente numa campanha nacional como essa, vai depender muito das plataformas e desse ambiente digital que, em alguma medida, querendo ou não, democratizou o acesso à informação, por um lado, para nós consumirmos e para quem dissemina também. Muito mais pessoas podem disseminar essa informação. Por esse lado, essa imagem, talvez de não serem uma praça pública, mas talvez um clube, quem sabe, né? Que tem regras próprias, que as pessoas ao entrar são oferecidas ali os termos de uso, muitas acabam passando batido por eles, né? Isso é uma imagem importante para a gente tentar entender que existe essa importância, como a professora Marilda trouxe, de a lei brasileira valer no ambiente digital como deve valer em qualquer outro ambiente de comunicação. Foi assim com a mudança da radiodifusão, a gente precisou criar novas regras, enfim. A questão é que talvez algumas coisas que devem ser reguladas ou acabam gerando efeitos que não são previstos. Por exemplo, existe uma série de regras que foram editadas em 24 com relação a impulsionamento de conteúdo de campanhas nas plataformas digitais. Foi solicitado demonstrar o preço, o alcance que isso teve, de onde que veio esse dinheiro, uma série de restrições para conteúdos políticos em anos eleitorais, não é só de campanhas. O que as grandes plataformas, pelo menos que a gente tem notícia do Google, se não me engano as outras, simplesmente decidiram não receber mais anúncio de conteúdo político em ano eleitoral. Ou seja, mudaram uma estratégia de produto deles, uma decisão totalmente legítima, mas que tem efeitos, muitas vezes, que a gente não prevê. Eu vou dar um exemplo bem particular. Com medo da legislação, é isso que você está dizendo. Por medo de serem punidas, justamente. Pelo desafio técnico de mudar o produto, talvez, só para o Brasil e não para outros países, não sei dizer. Um exemplo do impacto não previsto disso, o Instituto Civis, nós somos uma ONG apartidária, sem fins lucrativos, mas que trabalha com política, naturalmente com conteúdo político apartidário, novamente, sem vinculação a nenhum dinheiro de campanha, a nenhum partido político. Anos eleitorais, nós não podemos impulsionar o nosso trabalho, de relatórios de pesquisa, de notas técnicas, de conteúdos originais. Enfim, parte do jogo, né? Faz parte, a gente acaba tendo que entrar no ano eleitoral. Essa regra não vale só para vocês, vale para todo mundo. Justamente. Então, todo o conteúdo político, algumas plataformas simplesmente decidiram não receber mais anúncios. É um efeito não previsto, talvez, pela legislação, que simplesmente queria que a gente tivesse mais transparência, um pouco mais de noção de quem está patrocinando o conteúdo, mas que gerou um outro efeito não desejado, talvez, que é limitar, dificultar o impulsionamento de conteúdo político em plataformas digitais. Então, mas tem 2 pontos aí que eu acho que a gente está girando em cima deles. Um essa definição de quanto que a legislação consegue o que ela quer, ou se, na verdade, ela leva às consequências não intencionais, que é o que você está mencionando. O outro é o que a Marilda estava falando no final do último segmento, que não estamos em atmosferas neutras quando nós falamos das plataformas, quaisquer que sejam, porque elas têm políticas próprias, como você mencionou, de fazer tais conteúdos chegarem ou não a Francisco, a José, a Pedro, a Maria, a Marilda, você, eu, que seja quem for. E aí é que se trata a tentativa de que maneira que se pode tratar isso. Veja, na semana que passou, nós vimos o Mark Zuckerberg depondo pela primeira vez, e era mais ou menos esse o problema. Qual era a questão?
a qual ele estava sendo interrogado, Mark Zuckerberg, era se as plataformas, no caso a dele, criam mecanismos de fazer com que as pessoas, a palavra usada popularmente é se viciem naquilo. Quando a gente fala de política, nós estamos falando, há mecanismos que levam as pessoas para este lado ou para outro lado, ou impedem que elas cheguem a algum lado político, e isso é possível regular? Acho que esse exemplo que você trouxe, William, recentemente envolvendo as declarações do Mark Zuckerberg, que, se eu não me engano, estava relacionado ao filtro de beleza e que teve, inclusive, efeitos depressivos para quem utilizava esse recurso junto a essa plataforma, é bastante evidente de como que essa arquitetura no entorno do algoritmo e a decisão de você vai ter esse filtro ou não vai ter esse filtro, se você vai permitir que o impulsionamento tenha perfilhamento, como por exemplo do tipo a pessoa ela é pró-causa ambiental ou ela não é pró-causa ambiental, entre outras coisas, a gente volta no ponto que a Marilda colocou. O pressuposto que acho que tem aqui uma convergência, um consenso não são ambientes neutros, a gente precisa ter transparência com relação a essa arquitetura criada. Então, a estratégia regulatória do TSE e também de outros países e legislações que têm sido pensadas é de procedimento, não é chapada, preto no branco, plataforma, você tem que fazer A, B, C ou D, senão eu te sanciono. O que essa regulação está procurando fazer eu preciso reduzir a assimetria de informação, eu preciso entender como que essas arquiteturas funcionam. Então, me presta essas avaliações, esses relatórios, essas documentações. Veja, não é nada demais nesse sentido, se a gente for perceber que há um impacto, sim, de como que essas plataformas mediam o nosso consumo de informação. Você fez essa comparação, né? O filtro beleza, e se eu puser em vez do filtro beleza, o filtro progressista, não progressista. O filtro conservador, não conservador. O filtro, sei lá qual caracterização que você quer emprestar ao material político. Isso é possível, Marilda, de se regular? Como é desejável. O processo não, desejável tudo bem. Eu quero saber se é possível. Desejável, eu vou contigo nessa. Eu queria saber se consegue isso. É possível, mas a gente precisa se fazer uma pergunta antecedente, sabe, William? Que é o que nós queremos desativar. É o que a gente vem fazendo desde sempre no processo eleitoral. Quando a gente fala o dinheiro de pessoa jurídica não pode entrar na campanha. Eventualmente ele entra como ilícito, mas a gente escolheu desativar. Então a gente tem que se perguntar o que a gente quer desativar no mundo digital para que a sociedade continue sendo viável como ela é. E o processo eleitoral, para que ele funcione como ele foi pensado, que é um mecanismo de escolha para que as pessoas percam ou ganhem no final, aceitem a derrota e sigam para o próximo ciclo, ele exige que a gente desative coisas. A plataforma é um algoritmo. A inteligência artificial é um mecanismo digital que também envolve uma forma de algoritmo e inteligências artificiais, às vezes generativas. Tudo isso é desativável, mas é uma escolha. E essa escolha não será feita voluntariamente. Ela precisa, portanto, ser uma escolha do Estado. Isto tem um preço. Às vezes o preço é disputar em desigualdade de condições com outro Estado, nação. Mas talvez o preço de não fazer essa escolha seja mais caro. E me parece que o preço que está na mesa, e esse muito visível, é de que nós não conseguimos, neste modelo que não desativa algumas ferramentas, garantir que as pessoas tomem contato com divergências, com a voz do outro, com aquilo que não pensa, com o que não acredita. E o processo eleitoral e a democracia dependem disso para existir. Para que no final eu perca um processo eleitoral, mas perca com dignidade e aceite que eu só posso disputar um próximo para ganhar ou perder também com dignidade, eu tenho que entender as razões do outro. Se eu não vejo as razões do outro, se eu desprezo as razões do outro, se o mecanismo não me coloca em contato com o outro, porque ele só me entrega o que eu já gosto, para que eu permaneça, para que, usando as suas palavras, eu me vicie, como é que a eleição se torna viável diante disso? O que a Justiça Eleitoral está dizendo é, eu quero ver. Nós, sociedade, temos direito de ver o que as plataformas estão fazendo, para que a gente pare de chutar, para tentar tirar no lugar certo, para voltar esse trem para o trilho. É só isso. Não é só isso não, Marilda. Você pegou um troço de uma abrangência que deixa eu ver por onde eu começo.
Você está se referindo, em primeiro lugar, a processos sociais históricos de enorme amplitude, que são esses que a gente vive no momento, nos quais a revolução da informação, num determinado momento, nos fez acreditar que a possibilidade das pessoas se informarem a custo zero imediatamente, as levariam, entre aspas, naturalmente, a buscar talvez uma visão oposta à sua, a se informar melhor, e o que aconteceu é exatamente o contrário. Nós vimos a revolução da informação acentuar comportamentos tribais repulsivos. E é no meio disso que a gente vive hoje, e apelida isso de bolha. A liberdade de conseguir se informar é o que solidifica e calcifica as bolhas. Isso é uma enorme abrangência. Tenho minhas dúvidas como jornalista se é possível, através da legislação, compensar grandes correntes históricas e sociais como essas. A outra questão que você está levantando, eu sei, já vi, você vai, aqui vocês são os donos da palavra, eu estou colocando isso porque a tua provocação intelectual é muito abrangente. O segundo ponto que você está levantando na tua intervenção é a legitimidade para cobrar esse preço que você mencionou. Você disse, se as pessoas não acreditam na eleição, se elas não acreditam que o jogo é num terreno plano igual para todos, qual a legitimidade dos órgãos de Estado em, por exemplo, procederem como procederam no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet? Eu estou falando da credibilidade, da legitimidade dos tribunais superiores, que é um problema atual da nossa política, gravíssimo. Então eu estou trazendo contexto para a questão abrangente que você levantou. Neste contexto político, Marilda, a gente tem condições de regular, no fundo, liberdade de expressão? Então, William, eu vou voltar a um ponto que me parece importante. Nós não estamos regulando liberdade de expressão. Nós Sim, estamos Marilda, como que não? mercado. Não estamos. Isso, na ponta, atinge de alguma forma a liberdade de expressão. Portanto, está regulando. Mas é uma questão antecedente. Okay. O que nós estamos regulando é o mercado. É a quem se dá o poder, porque nós estamos aqui regulando o poder, a quem se dá o poder de definir qual será a pauta do dia. O que vai chegar para você que não chega para mim? A quem vai se dar relevância? Os influencers, eles não nascem pela lei da natureza. Eles nascem por uma escolha comercial. Quem terá esse poder? Você pode me responder. Essa escolha também foi feita ao longo do tempo, porque a gente fez isso com o rádio, com a TV, de fato. E a quem se dava esse poder? Ao Estado. Mas o Estado não tem legitimidade, Marilda. Nós não encontramos ainda uma outra forma de dar estabilidade social sem que haja um intermediário. O nosso intermediário é o Estado. As nossas instituições, que são o Estado que eu vejo, que é o Supremo, que é o Executivo, é o Presidente, é o Legislador, elas têm problemas? Claro que têm. Todas as instituições têm problemas. Às vezes passam por uma crise, por alguns momentos um pouco mais graves. Mas isso não significa que esse mecanismo não funcione. Mas eles passam por crises. É diferente do que está acontecendo com a tecnologia. A tecnologia, ela está mudando o tecido social. Eu passo a depender dela para existir. Se eu não existo no universo virtual, eu quase não existo como ser humano. Não é à toa que a China está suspendendo direitos políticos, tirando as pessoas das redes sociais. Então, eu volto para a sua questão, William. Nós não estamos regulando liberdade de expressão. Isso não é sobre isso. É um pedacinho disso. Nós estamos regulando ou buscando regular, pelo único mecanismo que nós conhecemos, que é o direito e, portanto, pelo Estado, a quem nós daremos o poder de definir o que está na mesa. Quais são os ciclos de poder? É sobre isso que a gente está falando, me parece. O debate é fascinante, eu quero colocar imediatamente o Jamil e o Bruno nisso, considerando também o que foi discutido na semana passada, na participação do Brasil na conferência sobre o uso de inteligência artificial na guerra. Nós estamos atribuindo à inteligência artificial as decisões geopolíticas. Significa nós estamos entregando a alguém o fim do planeta, mas eu não quero ir para esse lado, esse é um outro programa.
Queria colocar Jamil e Bruno na discussão. Jamil, por favor. Um outro programa e obrigado por deixar isso no parênteses. O professor Jacob Mishingama, ele é um dinamarquês, advogado de liberdade de expressão. A gente teve a honra de trazê-lo para o Brasil e traduzir um livro dele inédito em português chamado A História da Liberdade de Expressão, de Sócrates às Mídias Digitais. E acho que para esse tipo de... Tem grandes brigas nisso aí. De Sócrates até as mídias, pouca coisa, né? Ele abrangeu nesse livro, o escopo é enorme, mas é de fácil leitura. A questão que esse livro traz de lições muito importantes para a gente pensar nesses desafios regulatórios que são inevitáveis, como que é os que a Marilda trouxe, que quando você tem a expansão do círculo de quem pode participar ou quem detém modos de participar do debate público, sempre gera uma instabilidade, porque quem antes eram os donos exclusivos, digamos, ou os gatekeepers que fala, né, aqueles que permitiam a informação chegar ou não no grande público, acabam tendo que se reorganizar por modelo de negócio, para manter a sua receita ou por manter a sua relevância, a sua existência, né? É um pouco do que a gente viu nesses últimos anos, quando o jornalismo, por exemplo, foi uma instituição bastante ameaçada pela geração de mídias sociais, com pessoas podendo produzir conteúdo como notícias, cobrindo eventos ao vivo, na ponta com o seu próprio celular, na sua conta particular. Isso exige que aqueles que antes escolhiam o que ia ou não ao ar, a repensar, poxa, o que é o essencial da minha profissão? O que vai sobreviver a essa revolução, esse aumento da esfera pública, o aumento das pessoas que podem participar do debate público? O que é o essencial que eu devo manter? E dessa maneira levar adiante o debate regulatório. Então, poxa, o que é razoável a gente colocar então de obrigações nessas novas plataformas, mas que também vai ter que, de alguma maneira, refletir nos veículos antigos ou tradicionais de comunicação. Esse é um debate que eu recomendo muito essa leitura, é fascinante, a história da liberdade de expressão pode nos iluminar, por exemplo, quando a imprensa aconteceu, e a resposta, né, à época da instituição. A credibilidade da imprensa foi pro ralo. Isso não tem problema nenhum dizer isso. Eu, na minha carreira jornalística, eu sempre tentei não brigar com a notícia. Ou seja, eu posso gostar do que acontece ou não gostar do que acontece, mas se é notícia, é notícia. A notícia a credibilidade da imprensa foi pro ralo. Quando você usa a expressão gatekeeper, nós, agora estou falando aqui não do jeito corporativo, estou falando da minha posição como pessoa, como profissional de comunicação. Gatekeeper a gente entende como o guardião da veracidade objetiva dos fatos. Então é mais ou menos assim. Eu não gostei deste fato que me apresentaram, mas se ele foi publicado ou se ele foi divulgado em tal lugar, então aquilo procede. Este, da nosso entendimento, profissionais de comunicação, é o entendimento da expressão gatekeeper. E esta é a condição que nós perdemos. Porque aquela referência, puxa vida, será que isso aqui é verdade? Mas veio de tal lugar. Então, se veio deste lugar, e este lugar é reconhecido como guardião da veracidade objetiva dos fatos, então eu posso não gostar do fato, mas a veracidade objetiva está preservada. Isto se foi. Para o bem ou para o mal, cada um tem a sua opinião a respeito, mas isso acabou. Agora, o que a Marilda está falando, que é da mais alta importância, eu acho, alguém tem que tomar conta disso, não pode deixar correr como está correndo. Este alguém tem a legitimidade para isso hoje no Brasil, Bruno? Eu acho que tem a ver com a discussão que está aqui na mesa, que é quem tem poder deveria ter uma parcela maior de responsabilidades. Acho que é um pouco esse possível consenso que a gente está tentando extrair aqui. Então, para fazer um paralelo com o que o Jamil trouxe, se em tempos analógicos quem tinha o poder de circulação, do tráfego da informação, não estou nem falando de gatekeeper nessa perspectiva de aferição de verdade, entre outras coisas que a gente poderia trazer um outro debate aqui, mas quais eram as plataformas de consumo da informação? Naquele momento a gente teve... Eles são os gatekeepers hoje, as plataformas, certo? Sim, mas no passado, o que a gente, enquanto sociedade, decidiu? As operadoras de radiodifusão têm que cumprir uma série de regras para elas não desequilibrarem o jogo eleitoral. Tanto que você teve até proibições relativas a políticos não serem detentores. Mas isso era fácil, Bruno. As frequências de transmissão eram limitadas e eram concedidas. Isso não acontece mais. Sim, aí eu concordo com você que o desafio regulatório é muito mais complexo e multifacetado agora com as plataformas. Mas a gente ainda está trabalhando desde o mesmo pressuposto. Hoje, quem tem poder? Quem são as plataformas onde que o tráfego da informação é mais pujante?
A gente teve uma migração. Hoje, a comunicação não é de poucos para muitos, é de muitos para muitos, né? Então, fica difícil de você poder fazer essa arquitetura regulatória. Eu não estou desviando da complexidade a esse respeito. Por isso que a gente está colocando, e esse é o debate que está colocado junto ao Tribunal Superior Eleitoral, é que pelo menos a gente tem que ter um direito de observar como que essas plataformas funcionam. Não é de ter um controle editorial. E não tem? Hoje, do jeito que está colocada as regras, e você lembrou aqui o caso do Supremo Tribunal Federal do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que na verdade é uma consequência do Congresso Nacional não ter regulado, não ter legislado sobre o assunto, hoje não se tem. Típico hoje problema brasileiro. Então hoje a gente tem uma regulação dessa integridade das plataformas acontecendo num nicho muito específico, que é o nicho eleitoral, via resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E por isso, esse pleito de como que a gente pode criar mais transparência, pode criar mais observabilidade de como que essas plataformas funcionam. Vou trazer aqui um exemplo. Há 2 anos atrás, com a entrada de inteligência artificial, algumas plataformas disseram assim, nós não vamos entregar informações de candidatos e candidatas. Jornalistas foram lá e começaram a testar algumas dessas plataformas. Hoje, tem muita gente... Como assim? Onde ele nasceu, que idade tem, se é casado? Me fale sobre o candidato Boulos. Me fale sobre o candidato Ricardo Nunes. Okay. E aí uma determinada plataforma entregava informações sobre o candidato Ricardo Nunes, não entregava informações sobre o candidato Boulos. Você tem ali uma quebra da igualdade de chances de como que esses candidatos se comunicam. E ela não fazia isso por decisão técnica própria. Então, é sobre isso que a gente quer ter essa discussão. Como que elas estão tomando essas decisões, como que elas estão implementando essas decisões e nós, enquanto sociedade, poder discutir isso a esse respeito. Por isso que, por exemplo, uma das sugestões que a gente fez foi que o Tribunal Superior Eleitoral deveria credenciar universidades, cientistas, jornalistas, para que eles também possam observar o funcionamento dessas plataformas. A gente precisa criar uma rede com legitimidade para poder fazer essa governança. E definitivamente não é só o Tribunal Superior Eleitoral, mas também toda a sociedade que observa o jogo nesse sentido. Agora, eu sou jornalista veterano, né? Jornalista veterano tem uma característica, que é uma alta dose de cinismo. Né? Que faz parte um pouco até do personagem que a gente veste, jornalista velho, repórter veterano que eu sou. Você já imaginou, jornalista, observando isso, o que o público vai dizer? Esse aí tem o rabo preso com fulano, esse aí tem o rabo preso com Beltrano, esse aí leva a grana de não sei da onde, botar esse cara para transferir, mas isso eu estou falando de cinismo. Fecha parênteses, acaba a minha participação cínica nesse momento. Quero passar a palavra para a Marilda, que ela é sempre clara, objetiva, tem um pouquinho de ironia às vezes nas coisas que ela fala, mas em geral eu fico com a parte do sarcasmo e do cinismo. Eu vou chamar o break, e aí, Marilda, era exatamente a tua avaliação disso que o Bruno está levantando. Se a gente consegue obter esse nível de transparência, tá certo, Bruno? No comportamento e nas decisões tomadas dessas grandes empresas de plataformas. Pessoal, a gente volta daqui um instantinho, até já. Estamos de volta do intervalo, o WW Especial. Maria, desculpa aí meu cinismo no segmento que acabou. Vamos voltar à discussão séria, né, que vocês estão tendo aqui, que eu acho essencial para quem quer formar uma opinião sobre as próximas eleições. E perguntar a você, Marilda, na sua perspectiva da experiência prática que você tem com o processo eleitoral, e diante da expectativa e da ansiedade com que a gente encara essa eleição no final do ano. A gente está em condições de dizer as plataformas estão colaborando e a partir dessa colaboração e dessa transparência obtida por regulação ou por ameaça de regulação, a gente vai tratar de eleições absolutamente livres e iguais para todos? Bom, a coincidência ou não, a gente acabou de fazer uma pesquisa no IDP, uma longa pesquisa no CEDIS, que é coordenada pela professora Laura Schertel, avaliando alguns países do mundo, Inglaterra, União Europeia e a Índia, que também tem uma regulação próxima do Brasil. E a gente também fez essa análise da colaboração das plataformas e dos acordos que eles fizeram com o TSE. Desde 2020 até hoje, e agora a gente vai ver para essas eleições de 2026. Mas houve uma evolução sim, algumas plataformas colaboram mais, outras menos.
houve uma abertura, um gap ali na resolução, que foi colocado até aqui agora há pouco, não me lembro por quem, desculpem, de que algumas plataformas... Acho que foi você, né, Jamil? Foi Jamil. O Jamil colocou bem que algumas plataformas disseram, bom, eu não vou vender impulsionamento de conteúdo, então eu não me submeto a essas regras. A gente avalia pelo menos, que essa redação é um erro, porque interfere nas eleições todas as plataformas e não só aquelas que impulsionam. E aí, diante disso, a gente viu que algumas plataformas se engajaram e se desengajaram ao longo do tempo, mas que elas próprias, entregando métricas, revelam que elas conseguem sim apresentar relatórios que mostram para a gente para onde determinados conteúdos estão indo, quanto de publicidade ou não é suprimida ou impedida, né? Porque tem gente que pede lá para impulsionar o conteúdo, ela diz isso não atende à regra. O que elas consideram como conteúdo político eleitoral, que não coincide com o que a resolução do TSE considera conteúdo político eleitoral, quais escolhas elas fazem para poder impulsionar o conteúdo quando você paga lá o dinheiro para comparar um com o outro. Isso é muito importante, sabe, William, para que a gente consiga, a partir das experiências práticas e desses relatórios, fazer uma nova regulação. É natural que as pessoas desconfiem dos seres humanos que estão envolvidos nisso. Mas quem toma essa decisão não é o ser humano. Quem toma essa decisão são os valores que nós escolhemos antes do ser humano sentar ali na cadeira. E é sobre esses valores que eu acho que a gente tem que discutir mais. Quais são os valores que nós queremos preservar? Se são os valores do mercado, e são essas as escolhas do mercado, que uma plataforma que tem como objetivo ganhar dinheiro, ela toma valores de mercado. A sociedade, ela não toma decisões baseadas em valores de mercado, ela toma decisões baseadas em outros valores. Vou dar um exemplo aqui rapidinho da Segunda Guerra, que por coincidência também é da Dinamarca. A Dinamarca foi o único país que, quando soube que os alemães, os nazistas chegariam e levariam os judeus para os campos de concentração, não fizeram isso, não entregaram os judeus para os nazistas. Eles se organizaram em 3 dias. 3 dias. Eles, na época que mal tinha rádio, eles deram fuga para os judeus. Porque eles se investigam, né, como que isso aconteceu, mas eles tinham certeza dos valores que eles queriam preservar, inclusive colocando a vida deles em risco. A gente precisa sair desse ciclo de discussão infinita sobre o que é verdade, o que é mentira, o que é liberdade de expressão, limitação de liberdade de expressão e passar a discutir quais são os valores sociais de estabilidade que a gente quer preservar, para colocar limite nas plataformas. Não tem outro jeito de colocar limite na circulação de conteúdo, na reequiparação, se não for por meio do Estado. Ninguém tem tanta força quanto plataformas que hoje têm um orçamento maior do que o Estado-nação, do que o Estado brasileiro, seja quem for que esteja sentado na cadeira. Então, quando você pergunta, quem está no tribunal tem legitimidade para fazer isso? Tem, porque quem está lá não é um ser humano, é uma instituição, é aquela que tem força para fazer com que a gente permaneça aqui estável, entregando a eleição uma após a outra, ganhando ou perdendo. Marilda, mas é de novo outro programa. Adoraria ter você num programa para ver você responder a seguinte questão. No caso concreto, prático, do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma instituição funcionando como instituição? Ou nós temos uma instituição sequestrada por algum dos seus integrantes e transformada na defesa dos interesses pessoais de alguns de seus integrantes? Mas isso vai ser tema para um outro programa. Não precisa, porque é exatamente o ponto que você está levantando quando eu menciono a questão da legitimidade. Do ponto de vista doutrinário e formal, é impossível discordar de você. Você diz, a legitimidade de tomar decisões em nome da sociedade, sim, vem de instituições de Estado. O problema surge quando uma parcela relevante da sociedade não encara as suas instituições como instituições de Estado, mas sim como instituições, de uma forma ou de outra, capturadas por interesses políticos setoriais ou capturadas por interesses pessoais escusos, que passam a se promover a partir da instituição que deveria ser de Estado. Mas essa é uma outra discussão. Eu não quero desviar o programa nesse sentido, porque me parece essencial para a nossa audiência entender exatamente esse ponto que você está levantando. Quer dizer, em que medida nós, sociedade, estamos sendo capazes de organizar um processo eleitoral
que preserve liberdade de expressão e preserve a nossa liberdade de escolha, não em função das considerações do mercado, cuja liberdade está dada. Nós vivemos uma economia de mercado, ele tem liberdade de estabelecer quais são suas prioridades, mas não podem ser as prioridades da sociedade. Eu endosso esse ponto. Eu não sei se do ponto de vista da realidade a gente consegue chegar nele, meu amigo. Se eu puder dar um pitaco, tem um ponto da legitimidade que eu acho que é um excelente sinal, que o Brasil ele é referência mundial em muitas coisas relacionadas à participação social. Por a gente ser continental, a gente precisa não só eleger de 2 em 2 anos, ou cada cargo a cada 4 anos, mas a gente precisa participar em momentos distintos da gestão desse Estado, dessa máquina, né, com consultas públicas, com audiências públicas, com esse tipo de abertura, né, até orçamento participativo, que é uma inovação muito bacana. O ponto que eu queria apontar, o TSE fazer esse tipo de abertura, como fizeram agora, né, de 19 de janeiro a 30 de janeiro, para melhorias à resolução eleitoral, né, sugestões de alterações, etc., isso é um ponto muito positivo. Agora, por um outro lado, a gente tem que olhar essa tendência das últimas eleições, que esse processo de mudar a resolução eleitoral, que esse ano vai ser publicada a princípio até 5 de março, ele tem que terminar no ano antes da eleição. A gente já teve carnaval, a gente já teve uma série de fatos bastante complexos politicamente, sem a gente ter as regras normal, né, eleitorais. A gente não conseguiu aprovar o orçamento de 26 na época que tinha que aprovar, só lá em agosto, mas aí é um jeito nosso, né? Mas é uma pena, porque justamente esse espaço de consulta pública em temas extremamente complexos, que a gente tem instituições inteiras dedicadas à pesquisa de um assunto, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a inteligência artificial, a privacidade, etc., a gente ter 11 dias para poder contribuir em assuntos tão complexos, e infelizmente uma alteração que teve esse ano também, né, desse processo, e que a gente traz esse ponto justamente para melhorar nas próximas eleições, é que as resoluções anteriores, que justamente tratavam de inovações tecnológicas, como foi no ano de 24, que trouxe esses assuntos dos deepfakes, que trouxe os assuntos de remoção de conteúdo pelas plataformas e responsabilidade delas, isso não foi aberto para consultas esse ano, só o que foi alterado de novo nesse ano. Então esse é talvez um retrocesso importante que a gente tenha que trazer à luz. Possivelmente não vai trazer grandes danos, né, ao processo eleitoral esse ano, mas isso pode acumular e gerar uma tradição negativa como essa de aprovarmos tudo com atraso, que seria a gente não abrir para consulta aquilo que já foi estabelecido em gestões anteriores das eleições. Isso é importante se atualizar. O próprio legislador deixou lá em 97 essa previsão. As resoluções devem ser atualizadas conforme o avanço das tecnologias, conforme o avanço da cultura social, né, do ambiente social. Então, esse ponto da legitimidade é importante. A gente tem uma tradição no Brasil que a gente deve construir positivamente em cima dela, né? Por outro ponto, William, acho que eu queria trazer também essa questão das bolhas que foi trazido, né? E que são centrais ao modelo de negócio de muitas das plataformas, que é a ideia de te dar o conteúdo que ela julga que é relevante para você continuar usando e para você continuar com tempo ali dentro dessa plataforma. Essa é uma dinâmica bastante complexa que a gente encontrou tecnologias agora recentes que potencializam essa tendência do ser humano do tribalismo, de buscar só aquilo que ele gosta, horrível, de demonizar o outro, né? Você clica num determinado conteúdo, aquele negócio começa a chover na tua tela. Só aparece aquilo. E tem uma saída que, enquanto a gente tenta encontrar modos de empurrar, digamos, as plataformas num design um pouco melhor, seja por regulação, seja, né, por pressão social, seja por demonstrar que isso não está atendendo mais o tipo de sociedade que a gente quer construir, quer trabalhar o lado cultural, né? Isso é muito bacana de ver iniciativas. A gente conhece uma série de educação midiática, por exemplo, de a gente trabalhar comportamentos das pessoas, ao invés de políticas ou de plataformas, ou de mercados, né? Ou de empresas. A ideia é a gente olhar também de como a gente forma os nossos jovens. Existe uma promessa não cumprida na nossa Constituição, que famosamente o professor Humberto Dantas, aqui de São Paulo, sempre fala, que é de educar os nossos jovens para a democracia, para serem bons cidadãos. A gente só forma pessoas para o mercado, para passarem no vestibular. E nas escolas, e todos os documentos que a gente tem originários da educação no Brasil diz que a prioridade da educação é formar bons cidadãos. O que isso significa? Saber lidar com o oposto, saber debater, saber procurar informações que eu discordo para melhorar aquilo que eu acredito ou refutar aquilo que eu discordo. E isso simplesmente não é ensinado. Isso é uma questão negligenciada, é o que a gente chama das virtudes cívicas ou dos valores cívicos que a professora trouxe. Deixa eu puxar esse fio que você levantou, que é algo que está na cabeça de todas as pessoas, que é a capacidade que a gente tem ou não de furar a bolha. Aliás, o objetivo de todo candidato é furar a bolha. Mas eu estou usando o fio que você levantou e passando a palavra para você, Bruno, no seguinte sentido. Se há
e todos nós parece que a gente constata isso imediatamente sem o menor problema, né? Um ambiente que gera negócios reforçando as bolhas, é possível via legislação, no caso político, de alguma forma contrabalançar ou compensar isso que está dado claramente. Você clica um conteúdo, você vai receber aquilo até você morrer de tédio. Uhum. E esse efeito ou filtro bolha aconteceu justamente por uma ausência do Estado, da intervenção do Estado, para tentar se antecipar esses efeitos colaterais que hoje a gente vê são tribais, como você bem colocou, né? A gente está com falta de diversidade, a gente está com falta de olhar para o diferente e aceitar ele enquanto diferente e ter um comportamento mínimo de civilidade a esse respeito. Então, por isso que a questão da regulação, da intervenção do Estado é muito importante. De novo, se quer ter acesso às decisões que estão sendo tomadas dentro dessa arquitetura, você trouxe o ótimo caso do filtro de beleza e tudo que indica foi alertado que poderia causar esses efeitos todos de saúde mental nos usuários. E ainda assim seguiram pisando no acelerador. E ainda assim seguiram pisando no acelerador. E hoje, o cenário geopolítico e como a gente vê também esses investimentos acontecendo principalmente em modelos de negócio de inteligência artificial, está todo mundo pisando no acelerador. Eu quero lançar o meu produto, custe o que custar, ainda que tenha custos sociais. Então você não tem o airbag, você não tem o freio, você não tem o cinto de segurança nessas tecnologias e a própria sociedade. No passado, quando essa tecnologia interviu e estava custando vidas, a gente decidiu colocar esses mecanismos de segurança. Por isso que a analogia que a gente traz, a gente falou isso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a gente precisa ter tecnologias que no desenho, no design, também tenham embutidos esses mecanismos de segurança. E aí elas prestarem contas disso. Não necessariamente precisa ter uma autorização estatal para operar. Não precisa ter necessariamente um licenciamento ambiental para operar, mas elas precisam prestar contas a esse respeito. Existe um livro de 3 autores, um deles é um professor emérito da Federal de Minas Gerais, o professor Vigílio Almeida, que ele coloca a seguinte reflexão e está muito conectada com o que você falou anteriormente. Se a gente cobra transparência das instituições sobre a premissa que elas têm que ter legitimidade para atuar e a gente poder fazer as críticas pertinentes, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Congresso Nacional, seja o Executivo, por que a gente não vai utilizar a mesma dose quando algoritmos estão se transformando em instituições e intermediando coisas das mais importantes na nossa sociedade? Sim, talvez seja o dilema da nossa civilização. Esse é o grande contrassenso. Sim, sim. Se eu exijo... É assustador. Eu pelo menos, na minha geração, estou com 73, não podia imaginar, quando eu comecei a minha carreira, que a gente fosse se confrontar com uma questão existencial como essa que você levantou. Quer dizer, se há um algoritmo tomando conta da nossa vida, a gente consegue tomar conta dele? Marilda? A gente consegue tomar conta dele, William. A gente consegue tomar conta de qualquer coisa que seja artificial. E acho que fica talvez um pouco mais fácil da gente entender isso se a gente pegar uma ferramenta, porque a gente pensa assim, plataforma, parece que é um bolo de coisa, mas na verdade é um monte de ferramentinha, uma conectada à outra. Vamos pegar aquela que é essencial, que é a classificação do ser humano. Eu quero uma resposta simples e básica. Como nós somos classificados dentro dessa plataforma X, Y ou Z? O que você quer dizer com isso exatamente? Me explica. Eu quero dizer que a plataforma precisa me explicar, que é o que o Bruno está dizendo. Qual é a obrigação da plataforma? É parar de classificar? É parar de te entregar conteúdo? Não. É nos dizer como ela classifica as pessoas e como ela entrega conteúdo a partir dessa classificação. Se eu pegasse esse prédio aqui e classificasse as pessoas entre negras, brancas, indígenas, de direita, de esquerda e falasse assim, arroz só vai para a negra, feijão só vai para a branca, tal alface só para o deficiente com alguma deficiência física. Isso seria admitido na sociedade? Não. Mas a gente está admitindo isso à luz do dia, porque nós fingimos que não sabemos que isso é feito. E não exigimos das plataformas que elas nos entreguem isso. O que a legislação eleitoral está fazendo nada mais é do que pedir ou exigir que estes relatórios dos impactos e das métricas de distribuição de conteúdo e de impulsionamento sejam colocados em cima da mesa. E as plataformas, a gente tome decisão. As plataformas não colocam.
Claro que não. Ninguém sabe como é que a plataforma entrega o conteúdo orgânico, que é a decisão que ela toma, e nem como que ela entrega o conteúdo se eu pago R$100 e você paga os mesmos R$100. Ninguém sabe por que a Maria, Virgínia ou José, da noite para o dia, se tornam celebridade. Isso é uma escolha que pode ser deliberada e que pode se dar ou pelo dinheiro, ou pelo poder, ou por razões ainda mais obscuras. Isso não acontece, é preciso ficar claro, por uma regra da natureza orgânica. Essa decisão é tomada por algum outro pressuposto, por algum valor, que pode ou não coincidir com o valor social que nós escolhemos lá na nossa Constituição, que o mínimo é estabilidade e segurança. E para o processo eleitoral, igualdade e renovação, com respeito à regra regras de jogo que se renovam. É isso. É quase só procedimento. Não é só procedimento, mas é quase só procedimento. Eu tô no fim do programa, eu sinto pena. Eu acho que é um dos programas mais importantes que a gente está querendo levar para a audiência, porque afinal de contas está tratando da vida nossa mesmo. E das decisões e da nossa consciência das decisões que a gente toma. Então eu não quero fazer tipo pergunta pegadinha no final, porque o tempo está apertado. O Filipe, o nosso editor-chefe, eu tenho um ponto aqui, está me dizendo: William, pelo amor de Deus, está estourando o tempo. Enfim, não é um podcast que a gente pode ficar falando 3 horas, a gente tem grade de televisão ainda, mas a minha perguntinha final para vocês, começando por você, Bruno, e desculpa eu pedir que você seja muito breve, quase com a manchete. Eu sei que isso é constranger as pessoas, mas não é de maldade. Para que tipo de eleição que a gente vai? Super desafiadora e, de novo, tudo aponta para um cenário onde que essas tecnologias não estão embutidas com esse desenho de segurança. Isso é assustador. Não quero ser pessimista, mas a gente tem que ter ciência desse desafio. Jamil. Vamos para uma eleição com um pouco menos no perfil de intervenção do nosso Estado, além das regras já postas, e isso é positivo, ao mesmo tempo que, concordando com o Bruno, vão vir muitas novidades, e é importante que a gente, dando um olhar mais otimista, a gente aprenda com esses erros e com esses problemas que vão surgir, mas também com as coisas boas que a gente pode preservar dessas novas tecnologias, né? A última e definitiva palavra é a sua, Marilda. Que responsabilidade. Eu acho que a gente vai para eleições sofisticadas. Minha mãe dizia quando eu era criança que quando a gente arrumava tudo, estava tudo bonitinho, agora já pode trazer as flores. Eu acho que a gente está quase podendo trazer as flores. A discussão é sofisticada porque o mundo está sofisticado, e para tudo que é sofisticado não tem uma resposta simples. E a gente está num mundo sofisticado com soluções também sofisticadas. A notícia boa é essa. A gente também está mais sofisticado. A gente vai dar conta, eu acredito na gente. Marília Silveira, muito obrigado pela participação aqui no programa. Agradeço igualmente a você, Jamil Assis, a presença aqui no estúdio, e ao Bruno Bione, a participação também. Obrigado aos 3. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.